O que o hipercubo quadridimensional que representa a quarta dimensão pode ter a ver com as 4 rodas da visão de Ezequiel? Físicos famosos relatam que nós, seres humanos, vivemos na quarta dimensão, pois todos nós temos comprimento, largura e altura. E como nós estamos dentro do tempo, o tempo seria a quarta dimensão. Ou seja, o nosso corpo e tudo o que conhecemos e tocamos tem 3 dimensões, e a quarta dimensão, que é o tempo, é o nosso complemento. E a teoria diz que o que está acima da nossa dimensão é hiper-ultra complexo. Físicos dizem que quem está na quinta dimensão pode observar tudo ao mesmo tempo do que ocorre na nossa quarta dimensão. Ezequiel descreve um firmamento de cristal, e acima do firmamento está Deus. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de um firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima das cabeças dos seres viventes. E por cima do firmamento, que estava por cima dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima, sobre ele. Abaixo do firmamento estão as 4 rodas que estão uma dentro da outra. E esse acima é o cubo quadridimensional, um cubo ligado ao outro cubo. Simplesmente um cubo dentro do outro. Já as rodas estão cheias de olhos. Ao lado das rodas estão os seres viventes. Os seres viventes tinham rosto de homem, de leão, de boi e de águia, e os seus pés eram como de uma bezerra. Agora vamos direto ao assunto. Segundo físicos, se vivêssemos numa primeira dimensão, conseguiríamos nos mover apenas para a direita e a esquerda. Agora, se vivêssemos na segunda dimensão, continuaríamos sendo totalmente planos. Nessa segunda dimensão, além de também conseguirmos nos mover para a direita e para a esquerda, agora conseguiríamos nos mover para frente e para trás. Já na terceira dimensão, tudo o que existe tem 3 dimensões. Essa é a nossa dimensão em que habitamos. Nessa dimensão, conseguimos nos mover para a esquerda e direita, frente e trás, e conseguimos ir para cima e para baixo. Na visão de Ezequiel, os seres viventes e as 4 rodas faziam exatamente os mesmos movimentos. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Quando as rodas andavam nas 4 direções diferentes dos rostos dos seres viventes. Ou seja, num instante as rodas estão na frente do rosto humano, num outro instante está na frente do rosto do leão, depois estão de frente do rosto do boi, e depois na frente do rosto da águia. Ele faz esse movimento, e ao mesmo tempo ele sobe e desce, e vai para um lado e para o outro com os seres viventes. Mas esse movimento de subir e descer, e depois ir de um lado para os outros, é dos seres viventes. As rodas apenas acompanham. Ou seja, os seres viventes têm 3 direções, e as rodas 4 direções. A roda faz 4 direções, pois a 4ª direção dela é o tempo, e a gente está ligado a esse tempo, ou melhor, estamos dentro desse tempo. Mas espere, vou explicar melhor. Os seres viventes são a nossa representação, e os outros 3 rostos de animais e os pés de bezerro é a representação de toda a espécie de animal da Terra. E as 4 rodas com 4 direções significam a nossa 4ª dimensão. E os olhos que estão por toda a roda representam os 7 Espíritos de Deus enviados ao mundo, ou seja, olhos enviados à nossa dimensão para nos observar, a tudo e a todos. É o que diz nos versículos sublinhados acima. E entre os anciãos, um cordeiro. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Entenderam agora? E é interessante como a estética do Weirdcore e Dreamcore se parecem com os relatos bíblicos, às vezes não intencionalmente. Como essa foto. Veja o que diz em Ezequiel. E cada um dos seres viventes andavam para adiante de si, para onde o espírito deles haviam de ir. Eles iam, e não se viravam quando andavam. E os seres viventes corriam e voltavam, numa semelhança de um clarão de relâmpago.
Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Veja essa fala do Carl Sagan sobre como seria se nós, seres humanos de terceira dimensão, aparecesse num mundo de segunda dimensão. Ele diz que apenas uma parte bem pequena do nosso corpo apareceria para os habitantes da segunda dimensão. Lembrando que é só um exemplo, pois não existe um mundo de segunda dimensão. Nós já somos a primeira, a segunda e a terceira dimensão juntas. E estamos dentro do tempo que complementa a quarta dimensão. Bom, vamos imaginar que chegue a Planolândia, pairando sobre ela uma estranha criatura tridimensional que, estranhamente, parece uma maçã. E então ele decide entrar de uma vez por todas em Planolândia. Bom, uma criatura tridimensional existe em Planolândia apenas parcialmente. Só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. Então, quando a criatura tridimensional chega à Planolândia, só os pontos de contato podem ser vistos e nós vamos representar isso molhando a maçã nesta almofada de carimbo e carimbando essa imagem em Planolândia. Então, o quadrado, com o passar do tempo, vê um conjunto de objetos aparecer misteriosamente do nada, dentro de um quarto fechado, e mudar drasticamente de forma. Ele só pode concluir que está ficando louco. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Repare que o versículo retrata apenas uma parte de uma mão, e não um ser em sua real e total forma surgindo no palácio do rei Belsazar. Até porque a real forma de um ser celestial, seja Deus ou seja anjos, não cabem no nosso mundo. Ou seja, eles não cabem no cubo quadridimensional. Por isso, em Apocalipse 20:11 é dito que, quando se iniciar o tribunal do julgamento, fugirá a terra e o céu da presença de Deus. Pois a dimensão de Deus não se comporta ao cubo quadridimensional tesserato, que é aonde vivemos. É como se o cubo quadridimensional explodisse. E de fato explodirá quando Deus vier julgar o mundo no vale da decisão. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Lembrando que o universo está dentro do cubo quadridimensional. Mas continuando no assunto, Deus às vezes mostra de uma forma entendível aos olhos humanos, ou às vezes em sua não totalidade, como foi o caso das mãos. João, por exemplo, viu o céu de uma maneira representativa, a começar pela pedra branca que ele visualiza na revelação do livro de Apocalipse. Pedra branca antigamente era a certidão de nascimento de um bebê. E nós iremos receber essa certidão no céu, mas não em forma de pedra como era antigamente e nem em papel como é atualmente. Por isso está escrito: nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essas 4 rodas, uma dentro da outra, talvez não seja exatamente a forma ilustrativa mais correta, pois quando se fala de 4 rodas, se fala exatamente de 4 rodas e 4 direções frente aos rostos dos seres viventes. Ou seja, a forma mais fiel das rodas é essa. Ela tem comprimento, largura e altura. E se contarmos a divisão da roda, teremos o número 4, representando assim o tempo. Bom, e o que significa o espírito dos seres viventes descrito por Ezequiel? Para onde o espírito queria ir, eles iam, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. O espírito do ser vivente é simplesmente o sopro do fôlego de vida dada por Deus a Adão na criação. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente.